No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Pontualmente, 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea pela TV Guarulhos, canal 3 na NET, e acessível também pela internet, tvguarulhos.tv.br. Participe, 2451-2121, 2459-2727, e mande sua mensagem, seu torpedo, seu WhatsApp, para o celular vivo do Radar, 99507-6900. E atenção ainda hoje, a participação ao vivo do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. O ex-prefeito Eloy Pietá do PT, confirmado para hoje durante o Radar de Notícias. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: balança comercial tem pior outubro desde 1998. Acusado aliado de Renan sai de empresa da Petrobras. Governo de São Paulo se reúne com o autor de máquina de produzir água. Autor é ótimo, hein? Não é inventor, não? É. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Estranho o termo, né? Autor é ótimo. Autora. Fornecedor paga a viagem da cúpula da Polícia Paulista. Isso é tão comum, gente. É lógico. Todas as categorias profissionais sempre tem alguém bancando uma viagem, um congresso. Os congressos médicos são bancados pelas empresas que farmacêuticas. Farmacêuticas, e assim por diante. É. Aliás, Pedro, esse autor, o inventor da máquina de água, eu cheguei a comentar, lembra que você até falou assim, não é viável comercialmente. É viável comercialmente. Não acredito. É viável. Para mim, o governo de São Paulo... Se o alambique que você põe a coisa para ir fervendo, para pingar, demora pra caramba. Já vou falar mais sobre a crise hídrica em São Paulo. Republicanos devem conquistar o Senado dos Estados Unidos. Tiroteio deixa um morto e 15 feridos em Porto Alegre. Eu vou dizer uma coisa, hein? Frequentar boates no Rio Grande do Sul não é um bom negócio, não, hein? Não, precisa tomar cuidado. É uma atividade perigosa, hein? Porto Alegre, a Gruta Azul deve estar vazia, né? Estadão, Estado de São Paulo destaca: citado na Lava Jato, chefe da Transpetro se licencia, vírgula. É. Pelo que eu vi aqui Pede nos pra sair, bastidores. 07. Foi uma saída honrosa, ele tirou licença, mas não vai voltar não, viu? Já está nos bastidores do painel, não volta. Pedro, só antes que eu esqueça, não sei se você viu na TV uma matéria sobre os fiscais de São Paulo, agora da CPI. Não. A Câmara Municipal abriu uma investigação sobre os alvarás das casas noturnas, né? Em virtude do que aconteceu no Rio Grande do Sul, por isso estão ligados os assuntos. Muito bem. Aí fizeram a CPI e prenderam já um assessor de um vereador e um outro lá, porque foram pedir 15 mil para a arquiteta. Vereador Eduardo Tuma. Para regularizar. Tem um outro também envolvido na história. E o mais engraçado é que assim, foi criada uma comissão agora para investigar isso aí, né? E a presidente é a Sandra Tadeu. Mas o que foi mais engraçado é o seguinte, que deram a presidência para ela ontem, hoje ela saiu de licença. Sumiu. E quem assume? Estão procurando, né? Quem que acha agora. Eu não sei quem assume, mas já sei quem sumiu. Quem sumiu nós já sabemos. Bom, também dá um pepino desse passando, tá vendo? Para quem conhece ela. Gozado que os dois vereadores que estão envolvidos pertencem junto com ela à comissão na Câmara. Bom. Não, mas é só para registrar, né, o sumiço. Tá certo. O Estadão ainda destaca: Ministério Público Federal diz que PCC tem ligação com máfia italiana. Deve ter até com os escoteiros. Madonna, porca miséria. É feia a coisa. PT reivindica mais influência na gestão de Dilma. Mais ainda? O PMDB também se reuniu hoje, o que quer mais? O pessoal, quando começa. O PMDB é o seguinte: quando começa a fazer oposição, não é porque quer sair do governo, porque quer entrar mais. Quer entrar mais, né? Já falaram isso. A intenção deles é entrar mais. Eles vão fazer uma reunião agora. Mas você sabe que... Aí os membros do PT, quando viram que o PMDB vai se reunir hoje para discutir onde é que entra mais, falaram, vamos fazer uma também, senão não vai sobrar nada para nós. Mas você sabe, Pedro, que algumas pessoas só reconhecem o valor de outro pela pancada que recebe.
Não pode ser muito amigo. Né? Se for muito amigo... O Brahim Suede já dizia, jornalista é mais respeitado pelo mal que pode fazer do que pelo bem que fez. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: guarulhense paga mais imposto de IPVA que IPTU. Traduzindo, o que os guarulhenses pagam de IPVA, 50% retorna para o município. Esse retorno de 50% é maior do que a arrecadação de IPTU. Vem ao encontro do que eu e o Arnone sempre dissemos, há mais de 20 anos. O IPVA em São Paulo é caríssimo. Para não dizer um assalto, eu vou dizer que é caríssimo. É um assalto. 4%. E a tabela que o governo faz do seu carro, os 3% é quase que padrão. 4? Os outros são 3. O 4 é quase um padrãozinho nacional. O problema é o valor que eles põem no seu carro. Os dois fatores. Quando você vê que o seu carro está custando tudo aquilo, você vai lá, eu vendo para ele. Arnone, 4% é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito. Para com isso. 4%. Imagine um carro um pouco mais caro, de 150 mil. E outro detalhe, né? 4% é de acordo com o carro, né, Roberto? Tem carro de 1,5 milhão. Então. Você está falando de 400 mil, mas tem de 1,5 milhão. Não, mas vamos comparar. Você pega um imóvel de 500 mil reais, um carro de 500 mil reais. Você vai pagar muito mais, mas muito mais pelo carro. E outra, em 3 vezes no máximo. No carro sendo de vez em quando. Na casa você fica dentro, né? Outro destaque da Folha Metropolitana: a chuva volta, traz alívio, mas também transtornos. E uma foto significativa da Avenida Benjamin Harris Ranicut, totalmente alagada. Acredito, essa noite choveu, pelo que me disseram. Agora pela manhã tivemos um pancadão, né? Uma chuva intensa. E o desabamento? Teve? Eu soube ali em Franco da Rocha. Não, em Guarulhos também a televisão falava constantemente. Ontem estava tentando falar com a Defesa Civil de Guarulhos. Vamos tentar nós, então. Aliás, se tivermos informações, por favor, ouvintes, se souberem de alagamentos, desabamentos... O estrago que aconteceu aí, liga para cá, né? 2451-2121, 2459-2727. Bom, teve ali na Santimília ontem o pessoal da Defesa Civil socorrendo algumas pessoas ali na Avenida Martim Júnior, ali no Jardim Bela Vista. Pois Provavelmente esse aí que a televisão procurava. A população agora está dividida, né? Fica rezando pela chuva, mas ao mesmo tempo fica temendo pelos transtornos. Eu gosto dos programas final de tarde, porque eles estavam tristes que não chovia também para dar matéria, né? Aí criticavam todo dia, pediam, pelo amor de Deus, chuva, chuva. E ontem era só os governantes não desentupiram os bueiros, tá vendo? Um dos pontos mais críticos da cidade de Guarulhos agora é a 20 metros, né? Choveu um pouco mais forte, região de Vila Galvão, né? Região de Vila Galvão e ali, Francisco Conde. Que está, inclusive, com obras há mais ou menos uns 4 anos já. Deve ser. Você sabe por quê, né? Não. Quem está coordenando as obras lá, representando a população? Bom, a Folha Metropolitana ainda destaca a reintegração pacífica no Jardim São João. Família já tinha onde morar. Está vendo a matéria aqui, os cidadãos, os que foram entrevistados? Não, eu tenho para onde ir. Eu queria garantir um terreninho para minha família, uma casa... Sim. Está assim mesmo. E isso é muito comum em quase e cobrando todos. bastante, Pedro, as pessoas que coordenaram isso aí, que foram recebendo, cobrando das pessoas, iludindo as pessoas, dizendo, dá uma graninha aí que você vai ficar aí, eles foram dando. Muita falta de responsabilidade, né? Eu diria até de consequências. Faltam consequências jurídicas, penais, criminais, para quem promove esses loteamentos, essas invasões. Olha, Pedro, além desse tipo de ocupação que a pessoa já tem um terreno, é muito comum as pessoas receberem imóveis do governo, tipo apartamento, e imediatamente já vender. Sim. E esse apartamento, vale lembrar que ele é subsidiado. Então, de uma certa forma, é um estelionato ao Estado. E essa venda é proibida, né? É um contrato de gaveta, né? Inclusive, até o aluguel, Pedro, é proibido. É proibido você emprestar o imóvel, mesmo sendo um tipo de afilimento de lucro. Agora, o que causou bastante indignação da população ontem, inclusive as pesquisas televisivas davam 86% contra a decisão da Prefeitura de São Paulo de que os gays, os índios e outras cositas mais outras cotas têm prioridade agora na Minha Casa Minha Vida. Eles queriam saber ontem quem era a favor de você colocar na frente, porque normalmente eram as mulheres que sofriam agressões, né? Sim. E com mais filhos. Agora encaixaram também uma cota também na Minha Casa Minha Vida. Se você me permite o jeitinho brasileiro, basta se declarar. Você se declara gay, índio e negro, pronto. Você tem tudo. Ou está na frente. Não é que vai também já, mas vai estar na frente. Quem é que vai te contestar?
Você É não tenho certeza que ninguém vai Não, com certeza. Se tiver de 1 a 0, Fusca, então... mas eu pego você já. Vamos lá. Vai ganhar Minha Casa Minha Vai lá, Minha Casa Minha Vida, vai. 7h11. Eu só quero, antes do intervalo, registrar que eu tive a oportunidade ontem de conhecer o Salão do Automóvel. Para minha surpresa, Arnone, acho que é o mais bem estruturado de todos os tempos. Belo Jipão, hein? Olha, de repente... Não, porque dessa vez investiram um pouco em ar-condicionado, né? Colocaram o ar-condicionado temporário, melhorou. Está muito melhor, os estandes estão mais bem estruturados. Enfim, a organização está de parabéns. Eu acho que melhorou muito o Salão do Automóvel. Só acho um absurdo o valor de estacionamento, R$40. Verdadeiro absurdo, né? É melhor pegar um táxi, viu, Pedro? Vai de metrô e pega um táxi. É capaz. Isso acontece em determinadas feiras no Brasil, Pedro. O pessoal tem mania de dizer o seguinte: essa do automóvel, cheio de carro bonito, também tem umas mulheres bonitas, né? Vamos negar, né? Tem umas modelos que tem umas que é mais bonitas que o carro. Com certeza. Me imagino. Aí, eu não gosto de ver essas coisas. Então eles acham que o pessoal que vem aqui pode pagar 40. Eles tiram pela cara do freguês. Sim. E na verdade é o seguinte, quem mais... Se é uma feira do bebê e não sei o que lá, é 10 conto. Você sabe que quem mais quer ver realmente é o público jovem, o público adolescente. Molecada. Nós vamos ver o quê? Nós temos que ver Kombi. Porque eles não vão comprar. Tem que ver Kombi, rural. No futuro a molecada compra. Muitos carros bonitos, o salão está muito bonito, muito bem organizado. Você para comprar o quê? O carro? O carro. O carro. Bom, vamos dar um rápido intervalo e voltar. Aproveite e mande sua mensagem, seu WhatsApp, seu torpedo da Vivo, 99507-6900. 2 minutos. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h16, 7h16, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes e telespectadores. Obrigado pela participação. Vamos comentar o resultado das eleições, né, em vários aspectos. Participe você também, 2451-2121, 2459-2727. Mande sua mensagem para o celular vivo do Radar, 99507-6900. Bom, primeira pergunta, eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu particularmente a não reeleição da deputada federal Janete Pietá, sua esposa. Em primeiro lugar, é o seguinte, eleição é como a chuva, né? Às vezes falta, às vezes chove demais. O suficiente e às vezes chove demais. Como aconteceu esses dias aí no Rio Grande do Sul, ou aconteceu na Zona Norte. E ontem em Guarulhos também, hein? Então, tanto a Janete quanto eu, nós fazemos uma atividade política, que significa, no fundo, uma atividade social, sociopolítica, desde muito antes do PT, né? Desde a década de 1960. Né? Portanto, para nós, a questão da política não é ligada exclusivamente à questão eleitoral. Né? Eu acho pena de ela não ter sido reeleita, porque nós ficamos sem uma deputada local. Sem um representante na esfera que federal, é verdadeiramente local. De Guarulhos. Porque o Tadeu é eleito pela igreja, verdade. No estado de Guarulhos, São Paulo. Né? Uhum. O Eli Corrêa pela repercussão do pai dele. Oi, gente. Né? E a Janete era a representante tipicamente voltada para as coisas aqui da cidade. Ela foi a mais votada entre os candidatos locais, teve 77 mil votos, faltaram 5 mil. Então, eu digo, é como a chuva, às vezes... Demais também. Às vezes demais, outras vezes de menos. Agora, faltou sincronismo, porque nós temos 2 candidatos fortes à estadual do PT que se elegeram, né? O que é bom, né? O que é bom que a gente tenha 2 estaduais. Nós temos 4, na verdade, 2 do PT. Né? Eu não faria essa troca de 2 estaduais para ficar sem o federal, né? Mas faltou sincronismo com essas campanhas, prefeito? Olha, os nossos candidatos a estadual fizeram dobrada com a Janete, né? Federal, mas fizeram muitas outras. A Janete preferiu ficar limitada
aquilo que nós esperamos que seja a lei eleitoral. Isso é que os partidos, para as eleições proporcionais, não possam fazer coligação. Que o povo vote, olha, eu quero essa pessoa desse partido. Né? E é claro que a falta desses 5 mil votos para a Janete, para continuar na Câmara dos Deputados, está muito ligado também à queda do número de deputados do PT no estado de São Paulo. Né? Caímos de 15, né? Na verdade 16, para 10. Então, se tivéssemos mantido os 15 originários da eleição passada, ela estava eleita. Então, São Paulo não foi generoso com o PT nessa eleição. Quem foi generoso foi o Nordeste. E aí ou o PT não soube escolher um bom candidato a governador? Olha, o problema não foi nisso, tanto que você vê o resultado para Dilma. Né? Então, a Dilma já é presidente da República, foi reeleita. Né? Então, na verdade, o estado de São Paulo é um estado meio estranho. Né? Porque, veja, quando Getúlio Vargas fez a Revolução de 30, né? São Paulo queria manter o sistema rural contra a industrialização, etc. Depois se tornou o líder da indústria, né? Porque o Getúlio Vargas era o promotor da industrialização. Depois São Paulo se tornou o líder da indústria. São Paulo fez todo o trabalho principal aí de impor uma ditadura militar no Brasil, né? Depois foi o líder da luta pela democratização junto com o Rio de Janeiro. Né? São Paulo gerou o Lula e o movimento sindical. E o PT, então, 2 anos atrás, a capital elegeu Haddad prefeito de São Paulo e agora a Dilma teve uma votação ruim. Então, São Paulo tem ondas. É bipolar. É bipolar. Vai e volta. Então, essa última eleição, São Paulo estava na fossa. O senhor sente hoje um antipetismo no eleitorado paulista? Paulista, sim. No eleitorado né? paulista, sim, mas no nordestino, não. Né? E alguém diz o seguinte, mas é que talvez o nordestino seja mal informado. Fernando Henrique disse. Fernando Henrique. Pois Não, ele não disse nordestino, ele disse os pobres. Sim, mas isso é uma inverdade completa. Por quê? Porque é o seguinte, por que houve uma maioria de eleitores que votou na Dilma? Em primeiro lugar, porque tinha consciência de ter tido conquistas na sua vida, na sua região, né? Conquistas palpáveis, visíveis, né? Da capacidade de ter emprego, da capacidade de ter renda, da capacidade de ter acesso à alimentação, acesso à luz, acesso à internet, acesso, enfim, a uma condição de vida melhor. E não queria mudar para não perder esse progresso que teve. Então, que mais consciência do que isso? Que você diz, eu tenho consciência de que eu progredi, eu tenho consciência de que minha região progrediu, eu tenho consciência de que meu país progrediu, né? E quero que continue progredindo. Por isso eu voto assim. Não é falta de informação, não. É uma informação, né, diferenciada da informação das elites, né? Que diz, mas como é que é os juros agora estão rendendo menos, né? O meu lucro está menor, né? Isso aí é um tipo de consciência. Então diz, já que os juros rendem menos, o lucro é menor, eu vou votar no outro candidato. Agora quem avançou, do que os juros claro, aqui. quem avançou socialmente diz, olha, eu melhorei, a vida minha melhorou, e tanto que aqui em São Paulo, todos que tinham parente no Nordeste, que visitam o Nordeste, né, eles tinham também consciência disso, de que o Brasil diminuiu as desigualdades regionais. E é claro que também surgiram novos problemas com o crescimento. Nas cidades grandes, né, houve uma insatisfação. Por quê? Porque a cidade grande se encheu de automóveis, né?
portanto, se encheu de trânsito engarrafamentos, de trânsito, o transporte coletivo ficou mais lento, né? As pessoas adquiriram uma consciência maior de que querem uma saúde no estilo da Inglaterra, né? Quem dera. E não o tipo de saúde pública que tem aqui, né? Então, nas grandes cidades houve uma insatisfação, há uma insatisfação, e por isso, então, as pessoas também, com esta informação, disseram, bom, eu estou insatisfeito, eu vou votar diferente. Agora, então, prefeito, na verdade, a informação, né, não é a informação do professor Fernando Henrique de Sociologia, né? A informação que as pessoas têm é a informação daquilo que elas não necessariamente assistem, né, no Jornal Nacional, é a informação que elas têm sobre a vida, se a vida melhorou, se a vida piorou. eu quero fazer uma analogia. O senhor, em 2000, pegou a prefeitura praticamente com a cidade dividida também, né? O senhor ganhou por pouco do Jovino Cândido e agora a Dilma ganhou por pouco também do Aécio Neves, né? Como falar com a outra parte do eleitorado? Porque tem um recado aí também, não tem, prefeito? Tem, claro. Eu acho que o PT, e principalmente o PT em São Paulo e o PT em Guarulhos, porque em Guarulhos também o Aécio ganhou com uma larga margem. A Marina também. E a Marina também tem que ter humildade, né? Você tem que saber, opa, né? Isto aqui é um recado. Tem um recado, Isso exato. aqui está me dizendo coisas que eu tenho que prestar atenção. Que coisas né? são essas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a grande questão levantada pela população das grandes cidades, é o nosso caso aqui, foi a questão dos serviços públicos. Né? Segurança, que o pessoal não relacionava com o Alckmin, né? Aliás, o Alckmin um grande, digamos, uma pessoa capaz, né, de evitar relação com grandes problemas, né? Porque o pessoal dizia, eu andava aí pelas ruas de Guarulhos, o pessoal dizia, pô, mas o problema de segurança está muito grande, etc. e tal. Em quem que você votou, vai votar? No Alckmin, né? Então, dizia, pô, mas não é, isso não é o problema do prefeito, né? Isso é uma questão mais afeta, né, aos governos estaduais dentro da estrutura da organizativa do Brasil, né? E, então, nas grandes cidades há uma insatisfação sobre a questão da segurança, há uma insatisfação sobre a chamada mobilidade urbana, isso é como é que você se move de um lugar para outro. Transporte público. O transporte, não só o transporte, é o carro também. Também. A mobilidade. Verdade. Então, tem uma insatisfação grande sobre os serviços de saúde, né? Então, eu diria que a grande reivindicação é que esse conjunto de serviços públicos melhore. E aí existe uma contradição, né? Como é que você acha recursos para isso, né? Porque, por exemplo, se vocês fossem montar aqui uma nova rede de TV, né? Uma rede nacional de TV, né? Não basta a vontade e a capacidade, né? É preciso você ter o recurso, porque televisão é uma coisa extremamente cara. Saúde é uma coisa extremamente cara, né? Então, resolver os problemas da cidade que ficou estreita para o tanto de carro, né? E de veículos que tem, né? Não é uma coisa fácil, né? E é caro, é muito caro. O metrô, por exemplo, o metrô tem avançado em São Paulo no máximo 2 quilômetros por ano. Aliás, aquela linha prometida de Vila Prudente para cá, que são 14 quilômetros, se fosse só ela, demoraria 7 quilômetros. 7 anos. Já são 13 anos. Se fosse só ela, demoraria 7. Mas tem mais 4 linhas sendo feitas em São Paulo de metrô, né? Fora as de trem, né? Então, esses problemas, eles vivem uma contradição, né?
a contradição de todo mundo sabe o que é preciso fazer, né? Mas os caminhos para chegar lá é que não conseguem ser facilmente equacionados. Vou pedir uma parte aqui ao prefeito, vamos dar um rápido Não, eu que intervalo. falei demais. Pô. Vamos dar um rápido intervalo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Mande sua mensagem, seu WhatsApp para o 99507-6900. 2 minutos e voltaremos. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 31 minutos, 7h31, estamos aqui no estúdio com o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Aliás, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual. Tudo esse. E quem sabe futuro alguma coisa. Mais Você atual. sabe que o mais confortável é ser ex, né? Mas, Mantém a majestade. mas se mantém esposo da Janete Pietá. E você não precisa concorrer para ser ex, né? Tá Justamente. Isso aí eu não sou ex-esposo, não. Eu sou Atual, o próprio. No cargo. Efetivado. Alguma mágoa em relação à candidatura da Janete? Faltou apoio de algum setor? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que nessas coisas, a primeira coisa que você tem que analisar digamos, a tua relação com o cotidiano da cidade. Né? Então, Brasília, ela tira um pouco a pessoa do cotidiano, né? É diferente de um vereador, de um prefeito e até de um deputado estadual que está ali, é só ir Pede até, contato com a base, né? até eu ir ao Ibirapuera, né? E voltar, né? Quem mora Então, perto, né? É. Tem deputado lá do interior. né? Claro, deputado do interior também. Mas então, eu acho que esses 2 mandatos, né? Brasília, ele tem uma atração, você passa a representar também questões nacionais, como no caso dela, os direitos da mulher, os direitos dos negros, né? Você passa a atuar num conjunto de coisas. Então, primeiro você tem que olhar como é que está a tua relação no cotidiano com as pessoas. Apesar de que, por exemplo, ela manteve a mesma votação no interior, né? Então, manteve as suas relações do cotidiano em muitos lugares, né? Em segundo lugar, eu acho que foi essa queda geral da votação do PT, né? Em terceiro lugar, né, eu diria que essa disputa entre os 2 candidatos da estadual do PT aqui não foi favorável a ela. Né? Eu imaginava que seria, né? Que os 2 fariam campanha. Né? Os 2 não abraçaram efetivamente a candidatura de Janete Pietá? Não, fizeram a dobrada com... Fizeram, Não, efetivamente. Fizeram. Não, efetivamente fizeram, né? Mas fizeram muitas outras. Entendi. Né? Ela não foi prioritária. Então, não, e tem um elemento também. Surgiram aqui pulularam candidatos a deputado federal aqui, né? Pela televisão também, né? E tem os candidatos da TV, né? E tem os candidatos da TV, aqueles que aparecem o tempo todo na TV, etc. Então, tem um conjunto de fatores, não é um fator só, né? Tem aquilo que diz respeito, digamos, a relação com cada bairro, com cada região, etc., né? Embora ela tenha feito um esforço grande de presença. E tem também esse conjunto daquilo que se chama conjuntura, né? Que é a situação específica. Mas como eu falei no início, a ação política dela, tanto quanto a minha, você vê, eu estou há 6 anos fora da prefeitura e de cargo. Faz 4 eleições que eu não sou candidato a nada, né? 4 já? 4. Eu parei de me interessar pelas coisas ou de atuar, não parei não, né? Porque isso faz parte integrante da nossa vida. Tanto que a Janete dizia, olha, eu não nasci deputada, eu estou deputada, então
Mas para a cidade foi uma pena e individualmente ninguém fica feliz. Prefeito, me permita a sinceridade, mas eu ouvi gente da esquerda fazendo uma crítica dizendo que houve uma espécie de soberba do seu grupo político que teria ficado deitado em berço esplêndido no seu sobrenome ou no seu legado como prefeito, em que não teria ido à rua o seu grupo político. O senhor sentiu um pouco disso? Olha, eu acho que as pessoas... Eu tenho que ouvir o que os outros dizem, né? Mas uma coisa que me parece que não é minha característica é a soberba, né? Entende? E nem dela. Então, eu acho que a gente tem uma vida de cidadão normal, né? Eu faço lá as compras no supermercado, né? Vou para a feira, né? Ando por aí, converso o tempo todo com as pessoas, né? Com todo mundo, desde pessoas que, as mais simples, morador de rua, até o empresário, né? Então, opinião. Vou até analisar comigo se isso é verdadeiro, mas não me parece. Tá certo. Prefeito, apesar dessa derrota da Janete Pietá, todo mundo reconhece o senhor ainda com o maior peso de nome dentro do Partido dos Trabalhadores e da esquerda. E é interessante que as pessoas, mesmo de direita e esquerda, acabam reconhecendo o senhor como um grande prefeito, até não relacionando o senhor ao Partido dos Trabalhadores. O nome Eloy Pietá ficou algo até acima do Partido dos Trabalhadores. E muita gente fala nesse peso político. O senhor ainda considera esse peso político? Veja, o PT chegou até aqui na cidade de Guarulhos, eu diria uma preferência de 30%, 32% do eleitorado por pesquisas. Historicamente, né? é isso. Não tem agora isso, agora tem menos, né? Mas nunca nós tivemos mais de 50% da sociedade. Nenhum partido consegue isso. Nenhum partido consegue isso. Tanto que onde não existe segundo turno, né, as pessoas são eleitas com 40%, 45%, 37% dos votos, etc. O Neftalis conseguiu uma proeza, né? 75% naquele segundo turno em 96. Né? Mas não é o partido, ele era sim. um indivíduo. O que eu queria... Meu raciocínio é o seguinte, né? Eu, como indivíduo, fui prefeito, né? Eu procurei ser prefeito da cidade inteira e não prefeito para o meu partido. Sim. Né? Eu sou do PT, mas eu procurei ser prefeito para a cidade inteira, indistintamente. Né? Então, se você diz que quem administra está além do partido, precisa estar além do partido. Precisa. Porque senão, né, ele vai estar administrando para uma minoria. Né? E eu procurei administrar para a maioria. Então, por isso que eu tenho amizade em todos os setores aqui da cidade e tal. E assim que tem que ser quem exerce cargo majoritário. Quem exerce cargo proporcional, deputado, por exemplo, né, ele pode se especializar num determinado segmento, né? Mas quem exerce cargo para executivo, que administra o conjunto da sociedade, o conjunto da cidade, do país, do Estado, ele tem que agir para a população em geral. E hoje, Eloy Pietá, eu lembro da minha coluna, Erundina foi eleita pelo PT em 88, não fez o sucessor, que foi Suplicy, né? Em 92, o candidato. Foi Suplicy. Perdeu para Paulo Maluf. Marta Suplicy é um raro exemplo de prefeita, né, no exercício que não foi reeleita, né? Foi uma surpresa também. O senhor acredita que Fernando Haddad terá problemas ou dificuldades? Todos os administradores de cidades grandes aqui no estado de São Paulo tendem a ter problemas, né? Então,
Mas isso vai depender dos próximos 2 anos. Como eu te falei, há 2 anos atrás, né, o povo da capital, a maioria do povo da capital elegeu o PT. Agora deu uma maioria folgada para o Aécio, né? Mas a política é um pouco assim. O Alckmin, né, lembra, uma vez ele não foi para o segundo... Ele tinha sido candidato a presidente da República, Verdade. né? Tinha sido governador, candidato a presidente da República e não foi para o segundo turno para prefeito da capital. Perdeu para Marta. Perdeu para... Não, ele perdeu para o... O Pita? Não, ele perdeu para o Kassab. O Kassab. Para Marta e Kassab. Verdade. Foram Marta e Kassab para o segundo turno e o Alckmin não foi para o segundo turno. Que tem a cara mais de governador. Né? Tem essa questão E mesmo, depois né? foi eleito Mas de eu novo, me de lembro novo de- governador. eu me Então, lembro- eu não posso dar nenhuma previsão sobre o futuro do Haddad para daqui a 2 anos, já que, como nós vimos, São Paulo é uma espécie de... Peraí, prefeito, eu tô me lembrando. Tá cheio de o- de surpresa. maré, que vai, que vem, que vai, que Eu me vem. lembro que o saudoso Covas fez uma solenidade do Sindicato Jornalista de São Paulo para declarar apoio a Marta Suplicy. Então, eu acho que houve uma eleição também. Eu acho que o Alckmin ficou em terceiro realmente, e depois o PSDB apoiou a Marta Suplicy. Vamos depois consultar o Google. Não, mas aí era Marta contra o Maluf. Então, Marta Aí era- contra Maluf. Sim, Isso sim, que eu aí falei. sim. Aí sim. o Alckmin ficou em Mas não foi nessa que o Alckmin Não? ficou em terceiro. Olha. O Alckmin ficou em terceiro quando o Kassab foi candidato à reeleição. Vou pesquisar depois. Vamos ver, ó, aqui tem um monte de Bom. testemunhas que vou analisar também. Agora, sempre há uma pergunta no meio político de Guarulhos. Eloy Pietá, juridicamente, pode ser candidato a prefeito? Bom, eu não sou juiz, mas pode. O senhor está tranquilo quanto a ele? Eu não tenho impedimento judicial para ser candidato. Então tá, Né? isso é bom saber. Bom, agora outra questão. Ficou evidente em 2008 que o senhor tinha o poder, tinha o prestígio, mas o senhor não tinha o controle do partido, né? E aí o senhor tentou indicar a sua vice, a Ineide, e o partido optou pelo candidato Sebastião Almeida, né? Como é que o senhor vê hoje o controle do PT de Guarulhos? Olha, com certeza eu não tenho controle sobre o PT. Já não tive quando era prefeito. Imagina agora. Imagina hoje que eu sou esse. Então, está dada a resposta, né? Mas É uma decisão do partido, então. É claro. Isso é uma prova de Hoje o vitalidade. senhor está para soldado mesmo. Eu sou para soldado. Se o PT me quiser, é uma coisa. Se não me quiser, O é senhor sente outra. que ele quer, o senhor? Hã? O senhor sente que ele quer, o senhor? Ah, não sei, não perguntei. Como é que está o seu relacionamento com o atual prefeito Almeida? Olha, nós somos, eu diria, contemporâneos das lutas lá Sim. a partir da década de 80 e sempre mantivemos um bom relacionamento. Agora, desde que ele se transformou em prefeito, né, eu não interfiro na administração municipal. Então, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. O senhor chegou a dizer que gostaria de ser mais consultado, né? Numa entrevista, chegou a dizer isso, eu me lembro. Eu acho que eu disse. Eu Em acho que eu relação ao disse. IPTU. Aliás, mas é sempre assim, viu? Não sai tantas vezes no jornal que o Lula gostaria de ser mais consultado Mais ainda. pela Dilma. O senhor gostaria de ser mais consultado? Olha, como eu sou uma pessoa que sempre mantém o interesse por todas as coisas, eu não consigo andar na cidade sem sentir, ó, isso aqui precisava fazer assim, aquilo assado, etc. E eu fico com aquilo para mim, né? Então, é claro que, se perguntado, eu dou sempre minha opinião. O Instituto, Se não perguntado, eu não quero ser bicão, né? Intrometido. Enxerido. o instituto que o senhor acabou montando é uma forma também de contribuir dessa forma? Visão pública. Visão pública? Esse Instituto Visão Pública, que nós já conversamos aqui uma outra vez, é a tentativa com várias pessoas de entender melhor as transformações que a cidade teve, né? Porque, olha, cada vez mais os serviços estão indo além em influência na cidade do que a indústria, né? E a indústria é essencial,
né? Então, como é que a gente recupera a nossa capacidade industrial, preserva a nossa capacidade industrial e como é que a gente administra a questão dos serviços? Por exemplo, vou citar um tipo de serviço, transportadoras. O que significa um monte de transportadoras na região, por exemplo, do Presidente Dutra, Cumbica e tal? Significa um monte de caminhões. E o que significa um monte de caminhões, né, nas ruas da cidade? Né? Significa um monte de problemas, né, do trânsito. E outra coisa, você agora vê um boom imobiliário cheio de prédios, etc. O que isso significa em termos de manter o abastecimento de água, né, normal para a cidade inteira? Né? E o que significa isso também na repercussão em cada região que se instalam esses prédios? Né? Outra coisa importante é essa crise do abastecimento de água. Ela é uma crise de toda a região metropolitana de São Paulo, né? Então, portanto, como é que você participa da solução deste problema que vai se agravando? Então, as cidades elas vão se modificando e nós precisamos entendê-las. Modifica-se na economia, modifica nos interesses da sociedade. Por exemplo, quando eu comecei a ser prefeito, em 2001, os bairros mais distantes praticamente não reivindicavam lazer, esportes e tal, muito pouco, muito pouco. Hoje a juventude desses bairros, ela clama por lazer. Sim. E aí termina fazendo uma série de coisas que prejudica a vida normal da cidade, como o pancadão, por exemplo. Sim. É uma falsa cultura, né? Então a cidade tem problemas sociais, né? Por exemplo, não voltou uma certa onda de ocupações, de invasões? Sim. Né? Então, como é que você analisa isso? São Né? orquestrados. Ao mesmo tempo que tem uma política habitacional que nunca teve, né? Uma política habitacional dinâmica, né? Tipo Minha Casa Minha Vida, o próprio CDHU, né? Ao mesmo tempo você tem esse fenômeno de novo. Né? Mas ele é social ou é criminoso, hein, prefeito? Eu fico em dúvida, se às vezes me parece ele que é mais... uma mistura do social, que a pessoa, por exemplo, está pagando aluguel e quer ir para um lugar que não paga, né? Não consegue comprar o terreno. Aliás, não existem loteamentos praticamente em oferta. Não. E se existem, às vezes as pessoas não se sentem capazes de juntar as duas coisas, comprar o terreno e construir a casa. Então, existe a questão social. Em todos os setores tem também a área de quem se aproveita. Todos os setores tem quem se aproveita. Não tem gente que se aproveita dos programas emergenciais, não tem gente que... Tem gente mal intencionada em tudo que é lugar, né? Mas eu acho que a maior parte do problema é um problema social e que precisa ter Bom, mas eu fiz todo esse raciocínio para dizer, o Instituto Visão Pública é uma busca de entender melhor o que está acontecendo e quais são os caminhos para solucionar essas questões. Quero saber do senhor que já foi secretário também, outro ex-secretário nacional do PT. Sim. É a reforma política. Qual é a visão que o senhor tem da reforma política anunciada pela presidente Dilma? Olha, eu acho que o plebiscito que ela propõe é o melhor caminho, porque os políticos têm muito medo de ouvir a população. Sim, né? Então, eles querem fazer o quer fazer referendo, porque o referendo é o seguinte, você vota uma lei e depois você pergunta para a população, você aprova ou desaprova o que eu votei? Né? Você diz sim ou não. Né? Enquanto que o plebiscito é dizer, o que você quer de nós? Né? Isso você quer, por exemplo, fortalecer os partidos ou você quer ter candidaturas avulsas? Você quer
digamos, que haja financiamento público exclusivo ou que o financiamento pode ser apenas misto, indivíduo e público, ou você é a favor de continuar o financiamento por empresas da política, né? É um conjunto de perguntas. Você acha que tem que ter paridade entre homens e mulheres, né, nos parlamentos, né? Então, todas essas questões, eu sou mais a favor, mas eu acho que não, com esse Congresso Nacional, com o que tem hoje, com o que vai ter amanhã, É mais conservador ainda. é mais conservadores, não vão deixar o povo dizer, ó, eu quero de vocês isso. E esse decreto da Dilma sobre a questão dos conselhos populares, digamos assim? Já foi derrubado, né? Foi derrubado na Câmara, Na ainda Câmara tem tem o que ver Senado. o Senado. O Senado é mais... Como é que é a sua visão a respeito disso? Quando a gente fazia aqui orçamento participativo, Sim. né, muitos vereadores diziam, pô, mas isso aí vai tirar o poder da gente, né? E não é verdade. Aí os vereadores descobriram que a melhor forma de você estar relacionando com as pessoas é, inclusive, mobilizar as pessoas para irem no orçamento participativo, né? Então, as formas mais democráticas de ouvir a população, elas são um compartilhamento de poder que, às vezes, quem está no poder não quer que aconteça. Então, o pessoal da Câmara, o argumento do pessoal da Câmara para derrubar essa consulta aos conselhos é o seguinte: estão querendo tirar o poder do Congresso Nacional, né? Mas não é verdade, porque, no fundo, quem decide as coisas, quem vota as leis é o Congresso Nacional. Agora, a reforma partidária, nós não temos partidos em demasia? Claro, tem. Eu sempre achei que isso é um exagero, né? Não existe 30 opiniões diferentes sobre o que fazer no Brasil. Não tem. Né? Você pode ter 7, 5, Minha opinião. 3. Minha opinião chega até 3 uns 10, opiniões. Da extrema esquerda à extrema direita, vai uns Pois 5. é isso. Agora, existem 30 partidos, são 27 representados agora no novo Congresso Nacional. O senhor vê a Câmara de Guarulhos, nós temos vereador praticamente, né, Roberto? Um por cada partido, praticamente. Praticamente. Nós temos 34 vereadores, e deve ter quantos partidos, né? Por isso que eu sou a favor da chamada cláusula de barreira. É o Também seguinte, sou a favor. o partido ele tem que ter pelo menos uns 5% dos votos para ter uma representação efetiva e tal. Só com relação ao... Como existe o quociente eleitoral. Sim. Se o partido não atinge tal número Sim. de votos, ele não elege nenhum Mas acabar representante parlamentar. Vamos acabar com a coligação proporcional também. E tem que acabar com a coligação proporcional. Se o partido- Cada partido se apresenta, Isso. olha, tanto que você viu uma matéria da Folha de São Paulo, agora comparando o seguinte: muitos partidos, e são mais de uma dezena, tiveram menos votos do que o número de filiados. Imagine, filiado ao partido é o cara que diz, puxa, eu estou contigo e não abro. Porque o partido tem filiados, tem simpatizantes e tem quem não simpatiza com nenhum e vota conforme a opinião naquele momento, né? É tragicômico. isso, né? tragicômico. Então, o sistema não é bom. Só a última coisa, super Pra rápido, finalizar. para finalizar, com relação ao orçamento participativo, prefeito, eu falo sobre a importância de ouvir a população, só que muita gente reclama de que é votada uma questão e a grande maioria não é efetivamente feita pelo prefeito. Como é que se houver essa questão? Seria o caso também de, não sei, determinar quase impositivamente essa lei. Agora, tem também o problema seguinte: quantas pessoas participam do orçamento participativo, né? Você vê, Guarulhos tem 1.300.000 habitantes, não sei o número exato atualmente, cerca. por aí, né? E quantas, digamos, se participam 20.000 pessoas, né, no orçamento participativo, são os mais ativos, né? E eu me lembro, quando nós fazíamos orçamento participativo, às vezes enchia de gente para asfaltar determinadas ruas, né? E o pessoal das ruas que já estavam asfaltadas se ausentava, mas os das ruas já asfaltadas continuavam tendo problemas. Às vezes é o problema do transporte coletivo, às vezes é o problema do atendimento de saúde e tal.
Então tem que ter um meio termo nessa questão. Você tem que dar atenção a quem se mobiliza e vai, portanto, tem que ter uma resolutividade no que as pessoas reivindicam, e ao mesmo tempo você tem que ver que quem dirige uma cidade, ele tem que dirigi-la para todos, inclusive para os que não se mobilizam e não vão. Né? Por quê? Porque eles esperam, elegem você para administrar o conjunto. Nos últimos tempos, o orçamento participativo perdeu força, né? Muito. É bom frisar isso. Bom, Toda democracia precisa de sempre novos ares e de renovação. em cima do horário, obrigado pela participação, ex-prefeito Eloy Pietá. Eu que agradeço e agradeço aos ouvintes, telespectadores e internautas, né? Também pela Isso. internet. Tá Então, certo. muito obrigado e obrigado a vocês. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.